O casamento é um dos planos mais bonitos que Deus tem para a humanidade. Porém, como a própria palavra do Senhor alerta que no mundo tereis aflições, em João 16:33, muitos casamentos, infelizmente, têm sido destruídos. Na novela da vida real especial de hoje, você vai acompanhar a história do Dirceu e da Maria Eunice, que enfrentaram uma crise, se divorciaram legalmente, mas com a ajuda do Senhor Jesus, se reconciliaram, porque perceberam que separados não seriam felizes. Veja a partir de agora. De acordo com o dicionário, casamento é a união voluntária entre duas pessoas, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Segundo a Bíblia Sagrada, o casamento é um bonito plano do Senhor para a humanidade. Cada casamento é o início de uma nova família. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. O casamento para Deus, na verdade, é uma aliança que é constituída por Deus. E o que é uma aliança? O que é um casamento? É formado por duas pessoas, um homem e uma mulher. E se nós buscarmos essa aliança e buscar o selo do Espírito Santo, nós vamos trabalhar sobre as indiferenças entre um e o outro. Porque o inimigo ele mostra essa indiferença, mostrando para que a pessoa possa o quê? Através da sua ação, ela abrir mão, cada um viver a sua vida, cada um viver a sua mentalidade. Não é isso que Deus criou. Então, se eu quero viver um relacionamento, eu tenho que buscar primeiramente o perdão de Deus, buscar essa aliança que Deus criou no coração e buscar o batismo, o selo do Espírito Santo, que quando nós temos selo, aí nós podemos com certeza ter uma vida abençoada em dois. Dirceu e Maria Eunice vivem as indiferenças no casamento. Ela busca o caminho do Senhor, enquanto ele vive os prazeres passageiros do mundo. Eu, antes de conhecer Jesus, eu tocava na noite, né? Era carnaval, era baile, lá estava ele, né? Antes eu tocava carnaval, né? Eu não conhecia a palavra. Aí nós saía, era 7 dias de função, tocando carnaval em todo que é lugar. A gente não consumia droga, mas bebia, né? Depois a gente bebia cerveja, bebia, né, outras bebidas também quentes, né? Um conhaque, alguma coisa. O casamento não foi fácil, assim, ele era muito, não parava em casa, sabe? No começo que ele ia para aqueles carnaval. Teve um carnaval que ele foi, que ele não recebeu até hoje. Eu deixei de ir num retiro, porque eu pensei, se eu vou no retiro, daí ele vai no carnaval, ele vai dizer que ele foi no carnaval porque eu fui pro retiro e deixei ele sozinho. Mas eu fiquei em casa e ele foi pro carnaval do mesmo jeito. Aí no último dia, que era o último dia, a última noite, a minha vizinha, vamos, pelo menos um pouquinho, vamos. Falei, então vamos, né? Daí foi onde eu fui, daí que eu entendi, de o negócio tem que ser em oração, né? Daí foi onde ele tocou esse carnaval aí, que até hoje ele não recebeu nem um tostão desse carnaval, e já dali ele veio perdendo as coisas. Roubaram o talão de cheque dele, compraram carro, compraram moto. Diante dos conflitos, infelizmente, muitos casais optam pela separação. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados no dia 27 de março de 2024, o número de divórcios no Brasil bateu recorde e passou de 386 mil em 2021 para 420 mil em 2023. O número total de separações é o maior da série histórica iniciada em 2007 pelo IBGE. O estudo aponta ainda que quase metade dos casamentos que acabaram duraram menos de 10 anos. A separação não é um processo fácil e, além disso, causa dores profundas na alma de quem passa por ela. Esse sofrimento é desnecessário porque Deus garante solução de qualquer problema enfrentado pelo casal. Por isso, o Senhor Jesus não aprova o divórcio. A Bíblia ela condena o divórcio, porque a Bíblia diz que o amor suporta todas as coisas. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Muitas vezes as pessoas olham na Bíblia que Deus falou a Moisés dar a carta de divórcio, mas se nós olharmos mesmo, é a dureza do coração. Se Deus ele formou essa aliança para nós vivermos em duas pessoas e também lidar com a indiferença, só vamos conseguir se nós estivermos na palavra.
E nós temos que alcançar o amor de Deus. Só quem vive na palavra de Deus que vai alcançar o amor de Deus, e Deus vai começar a trabalhar nas indiferenças. Um vai ajudar o outro. E Deus vai trazendo a paz, Deus vai trazendo a alegria, Deus vai trazendo a temperança. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre o perdão, que é um princípio. Se nós não perdoarmos, como é que nós vamos conseguir alcançar o amor? Porque o amor é o vinho da perfeição. E quando eu busco o amor, na verdade eu lanço fora tudo aquilo que é contrário à palavra. E eu vou buscando, então, relacionamento com a minha família, eu vou buscando cada dia mais melhorando com a minha família, cada dia eu vou buscando entender mais a pessoa que está do meu lado. Como eu falei, o inimigo sabe que Deus criou essa aliança, só pode ser interrompida quando Deus leva um. Mas enquanto Deus não leva um, essa aliança não pode ser quebrada. E o inimigo, sabendo dessa aliança, ele vai fazer de tudo para quebrar essa aliança. O casamento de Dirceu e Maria Eunice se desgasta, mas ela, que já conhece a palavra de Deus, não se separa. Pela fé, agindo como a mulher sábia de Provérbios 14, 1, 3, Maria Eunice ganha o marido para Jesus no ano de 2024. A gente foi fácil, porque a gente já começou a caminhar junto. Faz 20 anos que dali, desde quando eu desci as águas, nunca mais saí da presença do Senhor. Eu amo os louvores da harpa cristã. Então a gente se identificou muito com o R. Soares, muito. Porque ele também, e vendo também o testemunho dele, né, irmã? Ele é uma pessoa muito íntegra. Ao seguir o evangelho junto com a mulher em outra denominação e sempre acompanhando a pregação da palavra com o missionário R.R. Soares pela TV, Dirceu se torna um novo homem. O casamento segue tranquilo, conforme as promessas do Senhor Jesus. Porém, o inimigo não para de lançar suas setas e em 2020 o casal se distrai e cai na tentação do divórcio. Foi quando deu o Covid em nós, né? Daí a gente fez o exame e daí eu desci para a praia lá com os filhotes e ele ficou para pegar o resultado. Daí ele pegou o resultado, desceu lá embaixo e falou que tinha dado positivo para a Covid, né? Daí a gente ficou ruim de novo, fomos de novo, o médico lá, tomei mais remédio, vitamina, tudo. Daí ele veio e eu fiquei lá, mas sozinha mesmo. Daí foi o casal de filho e a minha nora me buscar. Daí chegaram lá e eu tinha tomado alguma coisa e me afogado, então eu quase morri sozinha, assim, com aquela falta de ar, porque eu já tinha muita falta de ar, muita tosse, eu fiquei com muita tosse. Daí eles ficaram apavorados, né, que acharam que... Eu falei, não, eu tô ruim, assim, roxa, porque eu acabei de me afogar. Aí eles me trouxeram para cá, para Curitiba, limparam a casa, tudo. Só que eu via lá no celular que ele estava online, mas ele não mandava mensagem, nada para mim. Já tinha se passado 5 dias que eu estava aqui em Curitiba. Daí, quando foi uma manhã, ele me ligou. Tudo alegre, não sei o que. Eu falei assim, pô, até que enfim desapareceu, porque... Não sei o que. Eu digo, não, pode vir buscar as coisas aqui, porque eu vou me separar de você. Pode vir buscar as tuas coisas. Falei bem assim para ele. Ficou 5 dias desaparecido. Daí que eu pedi o divórcio para ele. Nenhum, nem outro deu o braço torcido e pedir perdão. Eu creio que foi desobediência não só dele, mas da gente também, né? Daí ele veio pegar os documentos e daí tinha gente que já estava esperando há 5, 6 meses o divórcio. O nosso saiu menos de 2 meses. Se divorciamos em novembro, 11 de novembro de 2020. O divórcio não chega a completar 24 horas e Dirceu se arrepende do que tinha feito. Muito sofrimento. A gente orava e eu sozinho lá, né? Daí peguei já de madrugada, eu mandei um áudio para ele. Daí eu falei para ele que ele não pensasse que estava sendo fácil para mim, porque para mim também não era fácil, né? Que foi muitos anos de convivência, né? Daí no outro dia ele foi lá para nós conversar. Daí eu vim falar com ela lá no portão. Ela assim, o negócio é o seguinte, por mim tá tudo bem. Agora você precisa falar com os filhos. Então daí eu me senti assim, eu digo, agora eu volto, aí acontece de novo, daí ele me abandona e os filhos também me abandonam. Pensei assim, né? Daí eu falei, agora você, se quiser voltar, agora você tem que falar com eles, né? Porque agora não é mais comigo, agora é com eles, porque eles falaram que iam me cuidar e agora eu volto e você me larga de novo. Daí o meu pensamento era esse, né? Daí ele foi, falou com cada um deles, né? E daí onde a gente voltou. Mas daí nós ficamos ainda
né? Do 20 até o 23, né? Se morando junto sem casar, né? Um dia ele falou para mim, você quer casar comigo? Eu falei, eu tô cansada, que todo dia você me convida para casar e nunca casa. Daí eu falei, não, então vamos casar. Daí ele foi lá no cartório lá e demos nome lá, nem precisou muita coisa, porque já tinha tudo lá, né? Fizemos o casamento de novo. Casamos agora de novo dia 18 de novembro de 23. Tanto é que daí no casamento foram todos os filhos daí. Quando nós casamos novamente, né? O nosso Deus agiu e uniu nós novamente. Daí dali para cá Deus veio restaurando. Hoje a gente pensa uma vez, duas vezes, até para dar uma resposta para ela, né? Para ela não ficar magoada, né? Depois a gente vem e conversa. Apesar que nem acontece isso, porque a gente não, né? Então mudou assim muito assim como se fosse a água pro vinho, né? Assim, a mudança, né? O mesmo Deus que restaura o casamento de Dirceu renova também a aliança de qualquer casal. Olá, meu nome é Elisângela, eu tenho 46 anos, sou natural de Natal, no Rio Grande do Norte, e moro aqui em Fortaleza há 24 anos. Quando eu não conhecia Jesus, eu fazia uma oração e pedia ao Senhor que colocasse à minha disposição um homem bom, um homem que me amasse, que amasse os meus filhos. E eu nunca pensei que aquela oração ela surtiria efeito, porque eu não conhecia Deus verdadeiramente, era o início da minha jornada, eu ainda não tinha me rendido aos pés do Senhor, mas essa semente foi plantada. E naquela época eu lembro que eu estava saindo de um relacionamento que não tinha dado certo e o Senhor me deu uma palavra. Eu abri o Novo Testamento, lembra daquele livrinho que a gente ganhava nas escolas, né, da capinha azul? Era o Novo Testamento. E eu ali abri e o Senhor respondeu através de um versículo, dizendo que o que Ele fazia comigo naquele momento eu não entendia, e de fato eu não entendia, né? Mas que eu ia compreender depois. Então, aquele relacionamento não deu certo, e aí eu continuei minha jornada, trabalhando, estudando. E quando foi, eu acredito que em 96, eu estava na calçada da minha casa, conversando com a minha avó, que hoje já não está mais conosco, e conversando com ela de forma descontraída. De repente eu olhei, né, e vi um moço, um rapaz, numa varanda de uma casa, que essa casa era da minha mãe, que a minha mãe ela alugava, e esse rapaz, juntamente com outros, era militar e tinha alugado essa casa da minha mãe para morar lá. Só que eu não conhecia esses inquilinos, então naquele primeiro momento foi o primeiro contato que eu tive visual, né, de observar aquele rapaz. Mas que de nada eu me senti atraída, em nada ele me chamou a atenção. O que me chamou a atenção nele é que ele olhava muito intenso para mim, né, e aquilo começou até a me incomodar. E aí eu, por ali, tentando me distrair para tirar a visão, e ele insistindo no olhar. Por fim, depois passamos a nos conhecer, né, como vizinhos, e começamos a ter uma amizade ali mesmo com a vizinhança, tudo muito simples, né? Com o passar do tempo, esse rapaz começou a se chegar mais, querendo ter um relacionamento, querendo, né, me conhecer mais, e eu sempre evitava, né? Porque como eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu não queria me envolver com ninguém. Isso foi quando eu ainda não conhecia Deus, né? Porque quando eu me casei, foi o momento que eu conheci Jesus, né? Então esse rapaz passou a ficar conversando comigo por volta de 9 meses e, enfim, eu resolvi dar uma chance a ele, e acredito que a mim também, né? Eu comecei a namorar com ele. Aí levei ele na casa da minha mãe, do meu pai, passamos a nos conhecer. E, enfim, com 3 meses nós anunciamos um casamento. E todos ficaram muito assustados, porque como é que eu conheci um rapaz há tão pouco tempo e ia casar com uma pessoa que ali eu tinha conhecido naquele tempo muito rápido.
Mas, por fim, quando eu me casei, eu logo conheci Jesus, né? E Deus foi indispensável na nossa vida conjugal, porque quando eu me casei com ele, eu disse que queria construir uma família. E o meu propósito estava correlacionado com o dele, ele também queria construir uma família. Então, como nós estávamos no mesmo propósito de formar e construir uma família, Deus nos abençoou de uma tal forma que nós firmamos essa aliança, nós nos casamos em abril de 97 e tivemos uma filha no decorrer do mesmo ano. E hoje nós temos um outro filho, que é o Emanuel, com 11 anos. A Fabrícia, ela tem 26 anos. Então, quando eu passei a conviver com ele, eu vi que realmente a gente tinha uma ligação em decorrência daquela oração que eu tinha feito, né, na juventude, e que naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo e Deus tinha preparado. Então, falar hoje do meu casamento é dizer que eu tenho uma família, né? A gente hoje vê muitos lares, né, que não estão alicerçados na presença do Senhor. Eu alinhei juntamente com ele, a aliança que eu fiz foi de um casamento para sempre. Eu falei para ele que eu não queria me casar para me separar, eu queria me casar para formar uma família. E lógico que os desafios são grandes, né? São duas pessoas, são dois seres humanos, criados e formados em famílias diferentes, mas que a presença de Deus e o propósito inicial que a gente firmou, né, de construir essa família, Deus nos abençoou, Deus nos honrou. E Deus tem sido a nossa força, nós vamos juntos para a igreja, nós fazemos propósito de oração, hoje nós estamos juntos fazendo a obra, hoje nós trabalhamos juntos também. Então, assim, muitas das vezes uma coisa que eu estou pensando, ele ali já está trazendo como resposta, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Então, o que eu posso dizer é que Deus, ele tem algo especial para a vida de cada um de vocês, né? Para cada um de nós. E a gente só precisa compreender e entender o propósito de Deus para a nossa vida. Vale a pena casar, vale a pena construir uma família, vale a pena lutar, vale a pena buscar em Deus esse fortalecimento, essa mudança constante até a volta de Cristo. Eu desejo a todos uma bênção especial, que o Senhor possa iluminar cada vez mais a vida de cada um de vocês, assim como Deus tem nos abençoado poderosamente. Eu já vi Deus transformar, até em Rio Negro mesmo, nós trabalhamos a respeito de uma família que aos olhos da família não tinha como mudar, não tinha como Deus trabalhar. Deus foi trabalhando, Deus foi lá, mudou o pensamento, mudou a maneira de agir. Hoje os dois estão unidos, porque até mesmo esses dias me ligou que Deus tinha feito uma grande obra, né? E foi até interessante que no dia essa pessoa me procurou, não vamos falar o nome, e aconteceu até mesmo uma queda, um vacilo que a gente fala. Ele me procurou na igreja e disse: eu preciso muito da tua ajuda. E nesse dia eu estava cheio do Espírito Santo, então eu falei: já que você precisa da minha ajuda, vamos até sua esposa para nós contarmos para ela. E até falou: meu Deus, se minha esposa ficar sabendo, vai acabar me matando. Eu falei: não, a única forma de quebrar o mal é a esposa ficar sabendo. Ele foi lá, contou para a esposa, e depois eu falei: agora nós vamos na outras pessoas feridas, que era a pessoa que ele tinha relacionado. Chegamos na casa lá, e aí então, um olhando para o outro, né? E eu falei: olha, você tem alguma coisa para dizer? Aí comentou: nossa, nós, né? Outro teve lá o seu deslize, e no final das contas, eles perdoaram, se amaram, se abraçaram, e Deus restaurou aqueles dois casamentos. Não deixou ser destruído, não deixou ser afundado o barco, e Deus fez essa obra linda que ficou marcada no meu coração. Até comentei com o pastor Fernando sobre esse relato que Deus colocou no meu coração, e eu vi Deus trabalhando, ou seja, eram dois casais que iam ser destruídos, e Deus foi lá,
destruiu a força do inimigo e hoje eles estão lá em Rio Negro abençoados, felizes, em nome de Jesus. Para quem está passando por dificuldades no casamento, fica aqui uma dica preciosa. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, existe um dia da semana inteirinho dedicado para buscar pela família. Toda quarta-feira é dia de abençoar a sua família. Eu estou aqui na sede, na José Loureiro, estou auxiliando o pastor Fernando e cada quarta-feira ele traz uma palavra poderosa. Na verdade, quem está buscando pela família vai ter menos oportunidade do inimigo quebrar essa aliança. Por quê? Porque se você deixar Deus trabalhar no seu casamento, Deus ele vai trazer para você o quê? A paz, a tranquilidade, o amor. E você vai conseguir restaurar seu casamento. Você vai conseguir amar aquela pessoa que você olhando para ela, você vai ver uma diferença, você vai ver algo que você não tem como mudar aquela pessoa. Mas quando você busca na palavra de Deus, Deus através de você faz você então amar aquela pessoa vai mudando, daqui um pouquinho aquele casamento ele vai se tornar uma aliança a qual Deus propôs. Quarta-feira o pastor ele faz 9 horas da manhã ao meio-dia, depois temos às 14 horas e às 19h30. 9 e ao meio-dia o pastor Fernando faz, e depois a equipe de fé trazendo a palavra ao coração para que as pessoas possam lutar pela sua casa, pela sua família e viver essa aliança a qual Deus instituiu. 2, um homem e uma mulher, para que eles se unissem e formassem uma família abençoada. De graças a Deus, assim, a gente não tem o que reclamar. A situação financeira melhorou bastante e estamos assim, só que nós temos é agradecer a Deus, né, por tantas maravilhas, né, tantas belezas que Deus pôs nas nossas vidas, né. A vida financeira também era um grande problema para o casal. Até os animais de estimação da casa passam fome. Eu tenho os 2 cachorrinhos, que chegava a hora, eles latiam em frente da geladeira e ele queria. Daí eu tinha que dar o salsicha para ele, né? E ele passou o dia latindo, querendo. Esse daqui chegou e eu falei para ele, quase chorei hoje. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eles queriam comer salsicha, eu não tinha dinheiro. Daí ele falou, vamos ver, eu tenho rastinho aqui no cartão. E o rastinho que ele tinha no cartão, que deu para nós comprar uma volta de salsicha para os bichinhos comer. E a gente recebia dia 31, às vezes dia 1º, e pelo dia 2, dia 3 não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro mesmo. Até uma vez eu até cheguei a vir de ônibus para cá, porque eu tinha o carro, mas não tinha combustível. Ele também, o carro aqui não tinha combustível para ir. O segredo do sucesso financeiro é a fidelidade. O Dirceu sente o chamado para patrocinar e, sem pensar 2 vezes, ele obedece ao Senhor. E antes do Covid, eu já era patrocinador. Desde quando a gente está patrocinando, irmã, a gente nunca teve problema de dinheiro. Por mais difícil que a coisa esteja, a gente vai lá, ora, põe nas mãos de Deus e Deus vai e supre. Depois da gente estar patrocinando, se a gente quiser, o que a gente quiser, a gente tem, né? É só confiar, né? Eu só depositava na conta, né? Que daí eles me mandaram um cartão desse aí, do patrocinador. Eu fico assim um certo tempo dando uma quantia, daí a gente dá um pouco mais. Ele recebe o pagamento, a primeira coisa é o dízimo e o dinheiro do patrocínio, né? Agora a vida financeira está 100%, né? Muito boa, boa mesmo, graças ao patrocínio, né? Hoje a gente abastece, passeia, né? É difícil achar nós em casa e já recebo, vou lá e já compro tudo que eles gostam. Claro, não compro mais salsicha, a doutora não quer, né? Mas eu compro as coisinhas que eles comem, o churrasquinho, assim, que é um petiscozinho que dá 4,5, ele já quer, e a raçãozinha deles, carninha, que eles não comem a ração e o arrozinho sem uma carninha. Então, sempre tem que ter. Então, graças a Deus, na geladeira não falta mais, nem para eles e nem para nós, né? Tá uma benção para nós e para nossos filhotes, cachorrinha. E a maior bênção é que Dirceu e Maria Eunice aprenderam verdadeiramente a ter um casamento forte, baseado nas escrituras sagradas. O casamento é maravilhoso. Sempre é eu e ela, né? Para você... É que nem o missionário falou esses dias ainda. Você casou, casou. Agora é você e ela, né? Então eu digo para ela, é eu e ela, nossos bichinhos aí, né? Quando é para praia, vamos para praia, porque Deus abençoa. E a gente não tem que ficar fazendo coisinhas aí para
picuinhas aí para brigar, né? Nós viajamos sempre, né? Agora, final de semana passado, nós estávamos na praia. E então, pegamos 2 dias lá, mas foi bom, porque ela falou que nunca teve um Dia das Mães assim. Hoje é da igreja, né? Que quando foi para ele ir para a igreja, eu falei, ele é um baterista, né? Eu falei, por que você não toca? Eu tenho vergonha. Eu falei, como tem vergonha? Lá para o mundo você não tinha vergonha de cantar e tocar e fazer festa, agora você tem vergonha, né? Daí eu cheguei e falei, pastor, o Dirceu é baterista, ele faz louvor e é baterista. Mas é mesmo, então agora só dá o seu Venâncio na bateria lá e cantando, né? Mais 2 louvam, né? Ontem mesmo, há umas horas ele falou para mim, daqui a pouco eu prometo para você que eu vou mudar esse CD, vou pôr outro do missionário, né? E acho que ele esqueceu, né? Nós saímos de casa, era 9h30, voltamos, era 8h30. Todo esse tempo indo e voltando, escutando o mesmo CD. Mas a gente não enjoa, né? Porque é uma benção. E nosso Deus é maravilhoso, né? Olha, se é coisa que eu amo, é o nosso Deus. Eu digo sempre aí, nosso Deus é maravilhoso, porque Deus é que move tudo, né? Deus nunca desamparou nós, né? Deus não desampara ninguém. Ai de mim ou ai das pessoas que não têm a Deus. Então eu não sei como viver sem Deus, né? Porque o nosso Deus é poderoso. Eu estava meditando sobre Filipenses capítulo 3 até o 15. Ninguém é perfeito, a verdade é essa, né? E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 até o 15, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Se sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Em outras palavras, não somos perfeitos, mas o apóstolo Paulo disse que ele tinha um alvo. E se a pessoa ela tem um alvo, ela vai alcançar esse alvo. E o alvo é a família, é a união, é a paz, é a alegria. É aquela família que Deus formou lá no Jardim do Éden, quando o inimigo foi lá e destruiu tudo, mas depois veio Jesus e constituiu de volta essa família e muitas pessoas estão sendo abençoadas. Uma coisa é que as coisas velhas ficam para trás e vamos avançar para as coisas novas que Deus preparou para cada um de nós. Se fosse para dar conselho, eu daria assim: não deixe da tua amada, não deixe, porque não é fácil viver. Nosso casamento é abençoado. Deus fez uma obra muito grande nas nossas vidas. Hoje em dia nós estamos muito felizes com Deus. Assim como Dirceu e Maria Eunice, todo casal que colocar Deus no centro do relacionamento obterá vitória sobre qualquer empecilho. Com essas bonitas imagens de paz e felicidade, ficamos por aqui. Até a próxima!